Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o futuro da medicina. Estamos no meio da quarta revolução industrial, chamada de sociedade do conhecimento ou inteligência artificial. O avanço tecnológico revoluciona todo o sistema produtivo e traz desafios enormes para todas as profissões. Neste programa, vamos analisar as mudanças que a sociedade do conhecimento tem provocado e provoca na medicina, nos serviços médicos e no exercício dessa profissão. E o nosso convidado é o Dr. Ricardo Guimarães, ex-professor da Universidade Federal e também fundador e é hoje diretor do Hospital de Olhos de Minas Gerais, que é a referência internacional. Bem-vindo, doutor Ricardo, é um grande prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão importante, né? Obrigado, amigo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema realmente muito interessante, né? Como o avanço tecnológico tem impactado a medicina, doutor? Sobre vários aspectos. Na realidade, eu devo dizer até que a medicina não tem se beneficiado de tantos dos avanços hoje disponíveis em função da revolução da informação, da informatização, do próprio desenvolvimento de novas tecnologias, tanto quanto outras cadeias produtivas, porque é uma área excessivamente regulamentada. Sim. Então ela entrou no século XXI ainda analógica. Claro. E essa grande parte das mudanças que estão acontecendo estão tendo lugar nesse momento, nessas primeiras 2 décadas do século XXI. Como a inovação no campo da medicina, que é um fenômeno extremamente complexo, começa a influir exatamente das pesquisas nas áreas médicas? Primeiro, nós devemos abordar a influência da tecnologia da informação que colocou o paciente hoje como parceiro do médico e até da própria pesquisa na produção, no desenvolvimento de novos protocolos, no conhecimento sobre o que realmente acontece em relação ao paciente. Esses novos trabalhos de pesquisa hoje tentam incorporar o paciente numa base 24 horas por dia em termos de informação e dar ao paciente um lugar muito importante, não apenas sobre o protocolo propriamente dito, mas o impacto que isso tem na qualidade de vida do paciente. E novas descobertas, por exemplo, o DNA humano, as pesquisas sobre o cérebro, que penso eu que talvez sejam as áreas onde os avanços são maiores. São grandes os avanços na área da genética, mas são menores do que era a nossa expectativa. Nós passamos o final do último século, nós imaginávamos que através de células-tronco e outros desenvolvimentos de diagnóstico de genética, que ela teria uma importância maior no exercício da medicina. Na realidade, essa influência foi menor. A maior influência hoje talvez tenha sido produzido pelos conhecimentos adquiridos na década de 1990 a 2000, que foi considerada a década do cérebro nos Estados Unidos. Grandes investimentos foram feitos na área de pesquisa do cérebro, que hoje elas desaguam na revolução produzida pelas neurociências, pelas ciências do comportamento e várias outras que essas sim têm trazido e ainda estão num processo de evolução muito significativo, devem trazer outras contribuições para a melhoria de qualidade de vida e para o diagnóstico, especialmente de doenças psiquiátricas ou distúrbios de comportamento, que hoje são bastante comuns em função do próprio estresse do dia a dia, da própria velocidade com que as coisas acontecem hoje na nossa sociedade, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Em que países esses avanços são mais acelerados? Hoje, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são, talvez até pelo próprio tipo de mercado aberto, um investimento muito significativo na área de pesquisas, seguramente lá. Obviamente, a Europa também participa
desse desenvolvimento. Todos os países hoje de primeiro mundo, eles têm feito investimentos significativos em pesquisa e no desenvolvimento de inovação aplicada à medicina e outras áreas do bem-estar humano, até porque essas são áreas extremamente lucrativas para esses países que investem dentro dessas áreas. Perfeito. E a China, onde também se dá, digamos, um avanço tecnológico muito grande, e eles têm a tradição milenar da chamada medicina chinesa. Dá um casamento perfeito aí ou não? Interessante, a sua colocação é interessante. Acredito que não. A medicina chinesa não tem sido usada como base para o desenvolvimento de novas pesquisas. Mas a China conta com uma vantagem grande, que é a liberdade que eles têm de trabalhar com pessoas de uma maneira, digamos assim, muito mais liberal do que os americanos e até mesmo nós aqui no Brasil, onde os códigos de ética aplicados à pesquisa são mais restritos. Sim. Por essa razão, você vê alguns trabalhos de pesquisa em genética humana, inclusive no desenvolvimento de clones, desenvolvidos na China, que enfrentam um certo grau de reprovação da comunidade científica internacional, o que você não vê nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, onde essa preocupação é, a meu ver, até exagerada. Perfeito. Trazendo agora esses avanços da tecnologia no campo da medicina para o ensino médico. Nossa, aí nós temos oportunidades fantásticas de aprimorar ou de transformar o ensino da medicina em algo realmente compatível com as demandas que nós temos hoje no século XXI, porque na realidade, Domingos, é importante dizer que o ensino da medicina não mudou nada. Se eu comparar a época em que eu me formei, ou a época que eu tive na faculdade, a minha sala de aula e a sala de aula de hoje da escola padrão no Brasil, ainda é a mesma sala de aula onde um professor fala para um grupo de estudantes passivamente. Nós ainda não tivemos a introdução de novas metodologias de sala de aula, e essa nova geração, que é uma geração pós-internet, é uma geração familiarizada com recursos de informática, ela realmente acha aquilo extremamente entediante. Nós precisamos lançar mão desses recursos, realidade virtual e de aprendizado ativo, dando oportunidade a esse aluno do século XXI para que ele aprenda sozinho. É uma pergunta interessante. Qual é o papel do professor hoje? Não é de ensinar, é de fomentar a curiosidade, é de estimular no aluno o desejo de aprender e ensinar para ele novas técnicas de aprendizagem por conta própria, até porque nós vivemos num ambiente de aprendizado contínuo. Né? Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar o exercício da profissão do médico, como que os avanços tecnológicos têm influído exatamente no exercício da medicina. Um instante só, voltaremos já. Hein? Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é o futuro da medicina. No primeiro bloco, nós situamos o impacto da terceira ou quarta revolução industrial da sociedade do conhecimento sobre a medicina, as pesquisas, e analisamos no ensino. Como deve ser a formação do médico? Mais técnica ou mais teórica? Ou mais prática, digo? Então, essa questão é de extrema importância hoje, porque nós falamos no início do programa, você me perguntava sobre as grandes mudanças que nós estamos passando ou que estamos experimentando dentro da área da saúde. Sim. E veja, você não muda nenhum setor se você não mudar o profissional que executa
aquele trabalho, se você não dá a este profissional novas ferramentas e, mais importante que tudo, que nós possamos mudar também a cabeça do paciente, a mentalidade do paciente para ele fazer parte desse tripé de exercício profissional. A personalidade do paciente está mudando, porque nós hoje temos acesso ao Google, nós temos acesso à informação, nós temos acesso a equipamentos de automonitoramento que usamos por conta própria. As ferramentas estão sendo disponibilizadas no mercado. Mas e o profissional? Sim. Se nós continuarmos a formar os profissionais médicos, não apenas os profissionais médicos, mas também todos os profissionais da saúde, o enfermeiro, né, de extrema importância, o fisioterapeuta, que trabalham hoje num conceito de time, né? Acabou a época do cowboy, sim, aquele médico que fazia tudo sozinho. Hoje nós trabalhamos em equipe. Nós precisamos investir na formação do médico, não apenas no conceito da formação profissional dele, do conhecimento de saúde, mas principalmente na habilidade dele em desenvolver trabalhos em equipe e se comunicar, porque a medicina demanda comunicação, e que ele incorpore também conhecimentos de gestão, porque o médico ou quase todo profissional de saúde é um gestor de recursos e ele tem que levar isso em consideração. Como pensar uma estrutura curricular adequada, digamos, para esse novo profissional? A nossa faculdade, a FASE, a Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, desenvolveu a partir do ano passado um projeto de renovação do currículo médico, do currículo de formação do médico. Então, a partir desse ano, nós começamos a formar médico com uma concepção diferente. O que nós introduzimos? Primeiro, nós mudamos a metodologia. Nós temos hoje salas de metodologia ativa, ou seja, o aluno aprende a aprender. Nós temos o professor Cláudio de Moura Castro, que é o coordenador desse projeto, é hoje um dos educadores mais renomados no Brasil. Então, nós mudamos a maneira como o médico aprende e mudamos o currículo, dando ao nosso médico formado na nossa faculdade uma oportunidade de experimentar mais novas metodologias e tecnologias que ele vai trabalhar, vai usar no exercício profissional e, principalmente, Domingos, saber usar a tecnologia da informação. Porque o médico hoje ele tem que trabalhar mais com a inteligência, na capacidade de fazer diagnóstico, na capacidade de engajar os seus pacientes nos tratamentos propostos, mas principalmente na capacidade de liderar uma equipe que tem o objetivo de promover saúde em vez de tratar doenças. Perfeito. Essa é a grande mudança. Nós temos que sair dessa mentalidade de tratar a doença e intervir precocemente, ajudando o nosso paciente, ajudar a todos a promover saúde. Nesse raciocínio, como fica a residência médica? Hoje, nós temos que fazer um raciocínio do exercício da profissão na área da saúde, não mais como um médico que tirou um diploma e talvez até tenha feito uma residência médica e aí concluiu a sua formação, mas hoje o nosso profissional ele tem que fazer um curso de residência médica, tem que fazer um curso de subespecialização, mesmo que ele vá fazer profissões como clínica médica ou medicina geral ou até mesmo medicina da família, mas mais que tudo, este profissional, para que ele possa acompanhar a evolução da medicina, das novas metodologias, novas tecnologias, ele tem que entrar num processo de formação continuada, que deve, idealmente, somente terminar quando ele se aposentar. Ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Portanto, a formação do médico não termina nunca. E a formação, mais generalização ou mais especialização? Como combinar, digamos, essas duas dimensões? Em qualquer uma das duas profissões, ele vai precisar dessa formação, uma vez que novos avanços, novas drogas, novas metodologias, elas surgem todos os anos. Então, perfeito, ele precisa saber do que está acontecendo. Agora, o exercício da profissão de medicina geral, combinado com o exercício de especialidades, e esse deve ser um conceito de trabalho em equipe. É por isso que nós insistimos em que o investimento da organização da cadeia produtiva da saúde
é de todos talvez o trabalho mais importante. Se essa cadeia for desorganizada, você vai continuar tendo o exercício da medicina de uma forma fragmentada, isolada e, consequentemente, cara e ineficiente para o paciente. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente as mudanças no exercício da profissão do médico e como se pratica a medicina no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nosso tema é Futuro da Medicina. Já analisamos o avanço na tecnologia nas pesquisas médicas, na formação do profissional e agora nós vamos analisar no exercício profissional. O que tem mudado efetivamente no exercício da profissão de médico com o avanço da tecnologia? Primeiro é importante dizer que o trabalho, a importância e o papel do médico, do ponto de vista ético e do ponto de vista da sua aplicação para o paciente, no meu conceito, não deveria mudar em nada. A tecnologia, entretanto, ela acaba criando uma certa superficialização do contato do paciente com o médico. Esse é o lado ruim, porque a tecnologia fragmentou a dispensação do trabalho médico numa equipe que não necessariamente trabalha de forma organizada e isso diminui o contato do paciente com o médico. Auxilia muito o médico, mas produz muito dado irrelevante, muito dado e desnecessário. E isso, por vezes, confunde o próprio exercício profissional. Eu insisto num ponto em que nós precisamos desesperadamente fazer um esforço muito grande para implantar a tecnologia da informação no trabalho do médico, sem o que nós entramos num processo caótico de excesso de informação com pouca conclusão. Perfeito. Hoje se fala muito que o diagnóstico tem sido muito mais de exames, enquanto que, digamos, antigamente era anamneses, onde se olhava muito o psíquico e o biológico simultaneamente, né? Esse avanço da tecnologia criou exatamente essa tendência de mudança ao nível do diagnóstico e do tratamento? Como é que o senhor vê isso? Infelizmente sim, Domingos, infelizmente sim. Eu ainda sou formado na escola antiga da medicina, que valoriza muito o contato, olho no olho, contato com o paciente, o desenvolvimento, a conversa, a empatia. Obviamente que o tempo tem diminuído, o tempo de convivência, o tempo de relacionamento com o paciente, ele diminui, mas isso não deveria afetar a qualidade da relação. Mesmo tendo pouco tempo, cabe ao médico buscar estabelecer essa empatia, que eu acho fundamental no relacionamento com o paciente. Eu pessoalmente, eu tenho o privilégio de ser ao mesmo tempo médico e ao mesmo tempo eu passei por um acidente recente onde eu fui paciente. Então eu vivenciei o outro lado da medicina e senti quanta falta faz esse contato do relacionamento, em que às vezes a tecnologia usada de uma forma abusiva e excessiva fragmenta e superficializa. Mas nós deveríamos fazer um raciocínio ou um exercício para exercitar mais essa parte do relacionamento pessoal. O uso da tecnologia tem aumentado também muitos custos da medicina. Como que a gente pode pensar o financiamento ou privado ou coletivo da medicina, do tratamento médico, com esse aumento de custos trazido em grande parte pelo aumento da tecnologia, tanto nos exames quanto nos medicamentos?
Os americanos chamam essa parte do desenho da cadeia produtiva, onde você organiza e define os papéis do que é um plano de saúde, do que é o papel de um hospital, do que é o papel do médico e o próprio papel do uso da tecnologia. Eles dão uma palavra que aqui tem um contexto de moda, mas eles usam a palavra design. Ou seja, se nós não desenharmos este papel de como deve ser a atuação de cada um desses players, desses atores da produção do serviço de saúde, nós temos um trabalho desorganizado, onde o convênio estabelece normas e práticas que não são condizentes com o exercício da boa medicina, o hospital reage de uma forma a se defender porque ele se sente lesado pelo plano de saúde, o Estado interfere com uma excessiva regulamentação, quem sai perdendo é sempre o paciente. Perfeito. Eu insisto num ponto, nós precisamos redesenhar a maneira como os diversos atores da cadeia produtiva da saúde interagem para servir aquele que é o ator mais importante, que é o paciente. Perfeito. Nós já estamos, infelizmente, chegando ao final do programa, né? Que avaliação se faz da medicina praticada no Brasil? Infelizmente, de má qualidade. Nós vivemos um caos na área da saúde, e isso você vê pela propagação do vírus Zika, sim, aí que acontece de uma forma inimaginável, somente compatível com padrões africanos. O Estado investe muito pouco, ele não é um investimento organizado e nós vivemos um período muito ruim, agravado por uma burocracia excessiva da Anvisa, órgãos que impedem o desenvolvimento de pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. Vivemos um período muito ruim, eu espero que mude. Será que o Brasil é maior do que suas crises? O Brasil tem sido maiores do que as suas crises. Mas não há como negar que nós olhamos com um certo desânimo para o protagonismo claro, da política, que é a grande a decisora do nosso futuro, né? Vivemos momentos muito ruins. Gosto de pensar, como os engenheiros, que a menor distância entre a organização e um ponto é o de caos, porque a semi-organização dificulta o estabelecimento da grande organização. Então eu quero ter essa esperança. Talvez a gente viva um descompasso muito grande entre a sociedade civil, que avançou mais, e o Estado, que ficou autoritário e que não se modernizou. Um Estado muito grande, um Estado que intervém excessivamente, então isso na saúde e educação é muito verdade. Né? Ineficiente, caro, corrupto. E pior de tudo. Esse é talvez o pior aspecto, né, do Estado. Perfeito. Espero que melhore. Doutor, queria agradecer muito sua presença aqui, cumprimentar da sua pessoa todos os médicos e também por essa grande iniciativa do seu Hospital dos Olhos, que tem sido referência no Brasil e na América Latina. E por essas novas iniciativas, no sentido da formação de médicos com outra qualidade e uma outra mentalidade. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.